noite, igreja. Quero convidar você a cantar uma canção junto comigo que exalta a soberania e a grandeza de Deus. Vamos lá? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma celebração aqui da nossa igreja. Eu estou aqui no templo da nossa igreja e eu preciso confessar uma coisa para você. Estou sentindo muito sua falta. Você está fazendo muita falta aqui nesse lugar. Em breve nós estaremos reunidos para uma grande celebração de adoração ao nosso Deus. E eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço, apertar sua mão e juntos nós vamos comemorar o fim dessa quarentena, desse nosso isolamento. Vai preparando seu coração porque esse dia está próximo de chegar. Enquanto esse dia não chega, nós vamos celebrar o Senhor por aqui. E por isso eu queria convidar você a encher o seu coração de expectativa, porque eu creio que Deus quer falar algo no teu coração muito importante nessa noite. Mas antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, antes de refletir no texto bíblico, eu queria passar para você algumas informações importantes. O mês de março está terminando, daqui a pouquinho está começando o mês de abril. E no começo do mês de abril, nossa igreja tem compromissos muito importantes para serem honrados. E nós não contamos com nenhuma outra fonte de recurso a não ser os nossos dízimos e ofertas. Por isso, eu queria convidar você que mesmo nesse tempo de isolamento, você pudesse exercer sua fidelidade ao Senhor, consagrando a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Tempo de isolamento é tempo também de exercermos a nossa fidelidade. Aqui embaixo vai estar aparecendo o número da nossa conta.
você pode consagrar o seu dízimo e sua oferta depositando na conta da igreja, fazendo uma transferência para a conta da igreja. Mas pode ser que não seja possível para você realizar essa operação. Por isso, nessa semana nós vamos ter plantões todos os dias aqui na igreja, para que você tenha, num curto período de tempo, você pode sair rapidamente e vir aqui consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Fica ligado nas redes sociais que nós vamos divulgar em breve os dias e os horários que vai ter alguém aqui de plantão que você vai poder vir aqui muito rapidamente e consagrar seu dízimo e sua oferta. Assim, nós vamos permitir que a nossa igreja honre os compromissos com os funcionários e com as despesas que nós temos. E isso vai ser uma grande bênção para nós. Queria te fazer um outro convite. A nossa igreja mensalmente distribui algumas cestas básicas para membros da igreja, para pessoas necessitadas da comunidade. Nós sabemos que a condição econômica nesse período está muito precária e então surgirão muitas outras necessidades de pessoas precisando dessas cestas básicas. Por isso nós queremos montar mais cestas básicas extras para podermos atender essas pessoas. Por isso, nesses dias dos plantões que vão acontecer aqui na nossa igreja, eu também queria desafiar você a comprar 1, 2, 3, 4 quilos, quantos o Senhor colocar no seu coração, e nesses dias de plantão você vir aqui e consagrar esses quilos aqui na igreja. Assim nós vamos montar mais cestas básicas e à medida que as pessoas forem necessitando, nós vamos poder atender a nossa comunidade. Nós, como igreja, temos uma missão. Nós precisamos propagar o Evangelho e servir a comunidade onde nós estamos inseridos. Então vem, consagra seu dízimo e sua oferta e consagra também 1 quilo em adoração ao Senhor, que certamente vai abençoar muita gente. Eu queria refletir com vocês sobre um tema nessa noite. Não sei se você percebeu, e provavelmente percebeu, que em poucos meses grandes impérios foram sacudidos com a pandemia do coronavírus. Grandes economias, países muito sólidos, muito estruturados, balançaram diante desse grande desafio que foi o coronavírus. Nós temos a China, uma grande potência, França, Espanha, a Itália sofrendo muito com relação ao coronavírus. Os Estados Unidos agora também, a cidade de Nova York, considerado o epicentro dessa epidemia. Grandes economias que foram surpreendidas com um pequeno vírus. E é verdade, dinheiro não salva ninguém. Ajuda, mas não salva. Também a sabedoria e o poderio humano foi colocado à prova nesse período. Por mais sabedoria, conhecimento científico que as nações possam ter, muitos dos seus especialistas estão nesse momento procurando soluções. Por quê? Porque nem toda a sabedoria humana foi capaz de prever e lidar com esse vírus. A grande verdade é que um pequeno vírus colocou o mundo de cabeça para baixo. E é verdade também que esse momento que nós estamos vivendo produziu em nós algumas reflexões. O que esse período vem nos revelar? Esse período vem nos revelar a nossa total fragilidade. Esse período vem nos revelar a nossa total vulnerabilidade. Esse período veio revelar o nosso tamanho. Somos pequenos diante de tantos desafios. Falar sobre isso é importante e eu queria ler um texto. Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 17, que vão servir de base nessa reflexão. No primeiro século, Tiago já escrevia acerca da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Acompanha comigo a leitura. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali e nós faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá a vocês amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. E pensem nisso: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago escreve a sua epístola, a sua carta no primeiro século. E os primeiros ouvintes desse texto, primeiros ouvintes de Tiago, sabiam muito bem o que ele queria dizer. Tiago vai utilizar a ilustração de mercadores, de comerciantes, para ilustrar uma verdade muito importante acerca da nossa fragilidade e da nossa arrogância. Ele vai dizer que alguns mercadores, eles se levantam com muita altivez, com muita arrogância, com muita prepotência e dizem: vamos hoje, amanhã nós vamos para aquela cidade e ali nós passaremos tanto tempo e ali nós ganharemos e ali nós lucraremos, nós, reforçando sempre a ideia de que eles estão no controle de tudo. É muito interessante a gente pensar que esses homens pensavam: o nosso futuro está em nossas mãos, nós vamos construir a nossa história, nós faremos acontecer. Deixa eu ressaltar uma coisa: Tiago não está falando nada contra a motivação. Todos nós precisamos de motivação para conquistar os nossos objetivos. Eu e você, nós precisamos estar altamente motivados para nos movermos em direção dos nossos objetivos. Não é sobre motivação que Tiago está se referindo. Também nada contra quanto a desejar o melhor. Eu e você devemos ir atrás dos nossos sonhos. Nós precisamos sempre desejar o melhor para nós. Nada contra também a autoconfiança, que nos impulsiona a buscar uma melhor qualidade de vida. Nada contra, Tiago não está dizendo nada contra aquela situação de que nós nos sentimos confiantes, alegres, satisfeitos, dispostos a correr atrás dos nossos objetivos. Nada contra também a riqueza. Tiago não está se levantando contra a possibilidade de nós ganharmos dinheiro. Não é nada disso. O que Tiago está se levantando e usando o exemplo desses mercadores, Tiago está denunciando a arrogância, a prepotência, a soberba e, pior de tudo, essa mania ou inclinação de colocar Deus de fora da nossa vida e desconsiderar a sua vontade. É sobre isso que Tiago está denunciando. Ele está dizendo que à medida que esses mercadores dizem: nós iremos a tal cidade, nós faremos tal coisa, não tem a ver com motivação, com autossuficiência, com disposição, mas tem uma postura do coração, uma postura de desconsiderar a existência de Deus e desconsiderar a sua vontade. Pode ser que você aí deve estar pensando aí: olha, mas eu de forma alguma sou um mercador, eu não sou um comerciante, eu não tenho essa postura. Talvez você não seja um comerciante, nem eu sou, nem você seja um comerciante, um mercador que vai vender suas questões, mas muitas vezes nós temos a postura igual a esses homens. Nós desconsideramos a existência de Deus, desconsideramos a vontade de Deus para a nossa vida. No nosso coração nós nos colocamos como senhores da nossa vida, senhores da nossa história, senhores do nosso futuro. E aí tocamos a nossa vida, elaboramos nossos projetos, seguimos adiante, mas não considerando a existência de Deus e principalmente a sua vontade. É verdade que tem muita gente lá fora que não é um cristão e que vive dessa forma, mas nós também podemos estar sentados no banco de uma igreja, podemos estar cantando louvores, lendo a nossa Bíblia, mas o nosso coração pode estar desse jeito, realizando, sonhando, planejando, mas colocando Deus do lado de fora da nossa vida. E como é que Tiago denuncia isso? Ele nos faz lembrar, através de uma pergunta, o quanto esse plano, essa ideia de tocar a vida sem a existência de Deus, sem considerar a vontade de Deus, como ela é ineficaz, como é, na verdade, uma grande tolice. Ele vai fazer a seguinte pergunta:
O que é a vida de vocês? Em contrapartida, para frear essa inclinação do nosso coração de deixar Deus do lado de fora da nossa vida e colocar a nossa força nas nossas mãos, somente no nosso desejo, ele pergunta: mas o que é a vida de vocês? O que é o amanhã de vocês? Vocês precisam pensar o seguinte: quem são vocês? O que acontecerá amanhã? Qual é a capacidade que nós temos de prever o nosso amanhã? Nenhuma nação foi capaz de prever o surgimento, a chegada, a disseminação do coronavírus. Nenhuma nação foi capaz de se precaver. Todos, por mais soberbos, por mais arrogantes, por mais ricos, por mais poderosos, foram pegos de uma forma e que o futuro fugiu das suas mãos, porque assim é a nossa vida. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina, como um sopro, como um vapor, como uma nuvem que hoje está aqui e amanhã pode não estar mais. Não temos controle sobre isso. Não conseguimos lidar com a nossa vida com essa certeza. Nós somos de fato frágeis e vulneráveis. E pessoas frágeis e vulneráveis não podem prescindir da existência de Deus. Não podem colocar Deus do lado de fora de suas vidas. Pessoas frágeis e vulneráveis, como eu, você e como toda a humanidade, não pode deixar Deus do lado de fora da vida e muito menos tocar as coisas sem considerar a vontade de Deus. Tiago então vai denunciar duas posturas do coração. Uma, arrogante e soberba, como sendo o senhor da sua própria vida. E uma outra postura, que deve ser a minha postura e a sua. A postura de gente que sabe que a vida é frágil, que sabe que é fraco, que sabe que é pequeno diante da grandeza de Deus, diante dos mistérios de Deus, que é pequeno diante do futuro que Deus tem reservado para nós. E aquele que é pequeno diante de Deus, na verdade, ao invés de dizer, nós vamos fazer, a postura do coração é completamente diferente. Ele vai dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso e faremos aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. São duas posturas completamente diferentes. Uma é aquela que se assenhoria da sua vida e olha como se Deus não existisse e disse, o futuro está nas minhas mãos. A outra é uma atitude de total consciência da presença de Deus e que diz, Ele é o Senhor da minha vida. E se Ele quiser, eu continuo vivo. Se Ele quiser, eu vou fazer isso. Se Ele quiser, eu vou fazer aquilo. É interessante que essa postura do coração, do reconhecimento da presença de Deus, nos leva a alguns caminhos muito interessantes. O caminho da arrogância e da soberba nos leva para um caminho, mas o caminho do reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez nos leva a um outro caminho. Primeiro, nos leva ao caminho da humildade. Quem consegue ser humilde diante de Deus, também vai ser humilde diante dos outros. Todos aqueles que se portam com arrogância e soberba diante de Deus, o desconsiderando totalmente da sua vida, vão agir assim também com relação ao outro. E não é verdade que nós vivemos num mundo egoísta. Vivemos num mundo onde as pessoas não estão olhando umas para as outras. Num mundo onde as pessoas só pensam em si mesmos, olham para os seus umbigos e dizem, se tem para mim, que se dane o outro. Mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a nossa pequenez, e no nosso coração a nossa postura é, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, se Ele fizer, se Ele realizar, nos conduz a uma postura de humildade. E quem é humilde diante de Deus consegue ser humilde diante dos homens. E a humildade para um cristão é fundamental, porque é a humildade que nos leva à generosidade. É a humildade que nos leva à solidariedade. É a humildade que nos leva à igualdade, ou seja, essa capacidade que o cristão tem, ou pelo menos precisa ter, de não se considerar superior a ninguém.
e porque não se considera superior a ninguém, estende a mão generosamente. Meus irmãos, esse é um tempo de muita humildade. Esse é um tempo para nós, no exercício da humildade que nos leva à generosidade. Nós precisaremos fazer algo na direção do outro. Esse é um tempo de humildade que nos leva à solidariedade. É tempo de abrir as mãos para abençoar. Essa humildade que nos leva à igualdade, de considerar o meu semelhante, o outro igual a mim. E aí, necessitado como eu estendo as mãos para abençoar. É porque nós reconhecemos a grandeza de Deus e que nós somos pequenos. E reconhecemos que se o Senhor quiser nós faremos, se o Senhor quiser nós viveremos, que nós somos tomados de humildade. Mas também essa postura nossa de coração, não num coração arrogante, petulante, pedante, não, mas de um coração que reconhece a presença de Deus, que considera Deus na sua vida. Essa postura nos leva ao reconhecimento da soberania de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, e muitas pessoas, e eu já vi isso de muitos cristãos, que consideram Deus como simplesmente um fazedor de coisas, alguém que está ali para realizar desejos, alguém que está ali como um mágico, ou como alguém que só está ali para dar um presente, mas essa não é a postura de um cristão diante de Deus. Um cristão reconhece a soberania de Deus. Reconhecer a presença dele nos leva necessariamente a reconhecer que ele é soberano. Ser soberano significa que ele não precisa do conselho de ninguém. Ser soberano significa que ele é o Senhor de todas as coisas. Ser soberano significa que ele é o Deus de todas as coisas, é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele sabe de tudo que está acontecendo, nada foge ao seu controle. Ele sabe de tudo que acontece, no momento que acontece, nada é uma surpresa para ele e tudo acontece diante da sua soberania. Ele é o Deus de todas as coisas. E por isso, gente pequena como eu e você, gente frágil como eu e você, diante desse Deus majestoso e grandioso, a nossa posição não é uma posição de reivindicar, de exigir. Nós, diante de um Deus grandioso e soberano como esse, nós humildemente clamamos, pedimos, suplicamos e adoramos. Interessante a gente pensar no texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, é um hino de louvor ao nosso Deus, uma doxologia que a gente chama. Ele olhando para Deus e olhando para ele, ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele não precisa de conselheiro, ele não precisa de orientador, ele não precisa que ninguém lhe diga o que fazer, porque ele é absolutamente soberano. E essa postura de reconhecer a sua presença em nós, no meio de nós, nos leva a reconhecer essa soberania. Mas também essa postura que leva um homem e uma mulher de Deus a dizer: se Deus quiser, se o Senhor quiser eu faço, se o Senhor quiser eu realizo, também nos leva a nos reconectarmos com o propósito de Deus para a nossa vida. É verdade que Deus permite que tenhamos, mais vezes, conforto, outros permite que tenham dinheiro, mas o propósito da nossa vida não é adquirir conforto, o propósito da nossa vida não é adquirir dinheiro, o propósito da nossa vida não é ficar famoso, o propósito da nossa vida é cumprir a vontade de Deus, é honrar a Deus acima de todas as coisas. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos convidar a refletir: quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos embaixadores por Cristo, representantes de Cristo,
Representante de Cristo significa que nós fazemos não só a nossa vontade, mas fazemos a nossa vontade sempre que ela está alinhada com a vontade de Deus. A vontade dele para nós é o que mais importa. E aí, reconectados com a missão de Deus para nós, com o propósito de Deus para nós, nós realizamos a vontade dele nesse mundo perdido, nesse mundo desesperançoso, nesse mundo enlouquecido. E num momento como hoje, em plena crise que o mundo inteiro está vivendo, o povo de Deus se levanta com muita coragem, com muita ousadia, com muita determinação, dizendo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, que o teu nome seja honrado através de qualquer atitude minha. Quando nós nos colocamos humildemente diante de Deus, reconhecemos a sua soberania, nos reconectamos com a missão e o propósito que Ele tem para nós hoje. Por isso, irmãos, diante de nós, nesse cenário mundial, está para nós um cenário de muita dificuldade e um cenário de muitos desafios, mas diante de nós há uma grande oportunidade. Uma oportunidade de nós realinharmos a nossa vida com Deus. E se a postura do nosso coração é a postura de deixar Deus do lado de fora das grandes decisões da nossa vida, esse é o momento de nós convidarmos Ele novamente para fazer parte das nossas escolhas, fazer parte das escolhas de namoro, de trabalho, de família, de dinheiro, todas as nossas escolhas. Por isso, nós precisamos, nessa noite, tomar 2 direcionamentos importantes, aproveitando essa oportunidade e que foi revelada para nós a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Aqueles que ainda não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, precisam fazer nessa noite. Precisam confessar os seus pecados, comparecer até a cruz, reconhecer que a morte de Jesus foi uma morte sacrificial por você. Você precisa pedir perdão dos seus pecados e precisa receber dele perdão e graça. Nós damos o nome disso de salvação. Sem ele você está perdido. Aqueles que já são salvos, que já pertencem a Cristo Jesus, precisam agora aproveitar essa oportunidade de pedir a Deus para que nos torne pessoas melhores. Aqueles que já receberam a salvação, a graça da salvação, agora precisam receber a graça da transformação. Não é à toa que o Tiago vai dizer: agora vocês se vangloriam nas suas pretensões e toda vanglória é maligna. E ele vai nos convidar ao seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz esse pé. Isso significa o seguinte, que todo salvo agora, ele precisa pedir que o Espírito Santo o transforme, de forma que ele se transforme numa pessoa melhor. Melhor marido, melhor filho, melhor pai, melhor empregado, melhor crente, melhor amigo, melhor em tudo. Esse é o desafio do Espírito Santo em nós, nos transformarmos em pessoas melhores. E esse é o desafio para nós hoje. Nós não podemos ouvir e ler essa palavra sem que nessa noite a gente tome uma decisão. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, o tempo é esse. É hora de sair do trono do seu coração e deixar Ele reinar na sua vida. Por isso você precisa comparecer à cruz e pedir para que Ele te salve. Se você já é salvo, hoje você precisa comparecer diante dEle, pedir para que Ele o transforme a cada dia, para que a gente possa ser transformado por Ele. E aí a nossa luz possa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está no céu. Eu quero convidar você, onde você estiver, esse é um momento da gente falar com Ele. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus, sua hora é agora. Se você precisa pedir para que o Senhor te transforme a cada dia, para que você seja uma luz que brilha nesse mundo enlouquecido, perdido, eu queria que você, humildemente, reconhecendo a soberania do Senhor, se conectasse com o propósito dele e fizesse, juntamente comigo, essa oração. Senhor, talvez pessoas nesse momento estão pedindo perdão pelos seus pecados e clamando pela salvação que há em Cristo Jesus. Por isso eu peço que o Senhor libere sobre eles a graça salvadora, que o Senhor perdoe seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida, os encha do teu Espírito e que a salvação chegue para eles nesse momento. E para aqueles que já são cristãos, já têm vivido na tua presença,
e que nesse momento estão pedindo: Senhor, eu tenho te deixado um pouco de lado da minha vida, não tenho considerado tua vontade nem tua presença, tenho feito escolhas baseadas somente no prazer, na vontade. Nessa noite nós queremos nos consagrar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos transforme dia após dia, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e toda a humanidade reconheça que tu, Senhor Jesus, é o Senhor de todas as coisas. Nos abençoa nesse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus derrame sobre você uma graça maravilhosa, que você tenha uma semana abençoada. Nós nos encontramos no próximo domingo para refletirmos novamente na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe muito a sua família. Quebrantado e ferido estás, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, e das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostram-se todos. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus.